Olá, como você está? Hoje voltamos com as atividades da nossa disciplina de micro e imuno, com um novo conteúdo da parte de imunologia. Hoje vamos iniciar os estudos da imunidade adaptativa. Nós vamos utilizar um conteúdo que foi disponibilizado pela equipe da Unesp, que é a Universidade Estadual Paulista. Então, todo esse material genético, ou material didático, ele está disponível na internet para que você possa utilizar como roteiro de estudos, né? Utilizá-lo como uma ferramenta para a construção dos seus estudos. Ele está disponível em www.bio.ebilce.unesp.br. Então é só você procurar a resposta imune adaptativa neste endereço da Unesp, que provavelmente você vai encontrar esse material com facilidade. A gente dedicou algum tempo da nossa disciplina para entender como as ferramentas inatas da imunidade servem para nos proteger. Então a gente viu como acontece os fenômenos rápidos, inespecíficos e sem memória. Essas ferramentas elas são uma etapa inicial da resposta imunológica, de preparação para uma resposta mais densa, uma resposta mais eficaz, que é chamada de resposta imune adaptativa. Por que ela é considerada adaptativa? Por causa de uma característica bastante interessante da resposta imune, dessa resposta imune, que é a forma de aprimoramento de acordo com o contato sucessivo com o micro-organismo. Nós vamos entender como esse processo acontece e quais são as células envolvidas. Então, nos objetivos de aprendizagem dessa aula, nós temos a diferenciação entre resposta imune inata e resposta imune adaptativa. A gente tem a divisão, a apresentação da divisão em resposta imune celular, resposta imune humoral e os mecanismos de apresentação de antígeno, que é o primeiro fenômeno dependente da resposta imune adaptativa. Tudo bem? Então vamos lá. Primeira coisa, a gente vai rever a diferença entre resposta imune inata e resposta imune adaptativa. Na resposta imune inata, a gente tem a primeira linha de defesa, que é a justaposição das células epiteliais, as células que estão presentes nas nossas mucosas, a microbiota normal, são todos elementos de primeira linha de defesa da resposta imune inata. Caso um microorganismo consiga passar essa linha de defesa, seja porque a pele ela foi machucada, a sua barreira ela foi fraturada, o microorganismo escapou das células que estão no nosso GAUT, do SALT, né, como nós vimos, que são locais associados à defesa das mucosas, e também ele conseguiu vencer o mecanismo de competição com a microbiota normal, a gente ainda tem uma segunda linha de defesa dentro da resposta imuninata, que são a utilização das células da resposta imuninata. Nós trabalhamos a função do macrófago, monócito, célula dendrítica, linfócito T citotóxico, linfócito NK, perdão, o T citotóxico que a gente vai trabalhar agora na resposta imune adaptativa. O linfócito NK, a gente viu os eosinófilos, os basófilos, os neutrófilos, todas as células da resposta imune inata. Não é verdade? Elas têm um papel inicial na resposta imune, por isso chamada de inata, e depois elas voltam a atuar na resposta imune adaptativa. Tá? Então isso, a gente tem todas as células, a inflamação, que é o mecanismo de recrutamento de células para o local da infecção, febre, substâncias antimicrobianas que são produzidas pelo nosso corpo, são todos componentes da primeira linha de defesa. Essa linha de defesa ela é eficiente, ela por si só consegue lidar com uma grande quantidade de infecções que nós estamos expostos. Contudo, ela não é a ferramenta mais eficiente que nós temos para a nossa defesa. A segunda etapa da nossa defesa imunológica é a nossa ferramenta mais eficiente. No entanto, para que essa eficiência seja alcançada, a resposta imune adaptativa ela demanda um tempo para ser construída. Não é isso? Então a gente vai fazer um trabalho e esse trabalho tem pouco tempo para ser realizado. Ele vai ficar ruim? Não, ele não precisa ficar ruim. Mas se você tiver mais tempo para realizar ele com cuidado,
com perícia, com mais tempo de elaboração, você vai conseguir fazer um trabalho melhor, não vai? Mas esse estudo mais demorado, ele depende de um levantamento inicial dessas informações. Então, a resposta imune adaptativa, ela depende da ativação da resposta imune inata. Você nunca vai ter a resposta imune adaptativa sem ativação dos mecanismos da resposta imune inata. Primeiro, você desencadeia uma atividade da resposta imune inata. A partir desse desencadeamento, é possível a ativação da resposta imune adaptativa. E no que está baseado essa nossa terceira linha de defesa? Está baseado na ativação de duas células específicas, os linfócitos T, ou chamados de células T, e os linfócitos B, também chamadas de células B. Essas duas células vão desencadear uma série de funções, incluindo a produção de anticorpos. A gente vai ver que a partir do momento em que as células da resposta imune inata apresentam antígenos para as células da resposta imune adaptativa, nós temos a transição, nós temos a passagem dessa resposta inicial, imediata, inespecífica e sem gerar memória para esse grupo de ferramentas da nossa resposta imune, que é a resposta imune adaptativa, que vai ativar os linfócitos T, os linfócitos B. Os linfócitos T, como nós vamos ver, eles ajudam a regular a atividade dessas células encontradas na resposta imune inata. E o linfócito B vai ser o responsável pela produção de anticorpos contra alguns antígenos específicos. Tudo bem? Então, novamente, a gente tem aqui uma diferenciação entre resposta imune inata e resposta imune adaptativa. Então, aqui a gente tem um patógeno que invadiu o nosso organismo, vai desequilibrar a nossa homeostase. O que acontece? Esse patógeno pode ser uma bactéria, pode ser um fungo, pode ser um vírus, pode ser um protozoário, pode ser um euminto. Primeira coisa que ele tem que fazer é vencer nossas barreiras iniciais. Primeira linha de defesa, a pele, as células de defesa das nossas mucosas e secreções antimicrobianas que nós somos capazes de produzir na resposta imune inata. Percebam aqui, todos os animais são capazes de responder de forma imediata a uma invasão de um micro-organismo. Isso significa que essa resposta ela é anterior evolutivamente. Ela foi a primeira que surgiu porque ela está disseminada em todos os tipos de animais. A partir disso, houve uma especialização dessa resposta, que é a resposta imune adaptativa, mas a resposta imune adaptativa é encontrada apenas nos vertebrados, né, nos animais superiores. Então, a gente tem aqui uma diferença entre esses diferentes grupos. Então, a gente tem a primeira linha de defesa, que são a pele, as células da mucosa e as secreções de moléculas antimicrobianas. Nós temos a segunda linha de defesa, que são células fagocitárias. Então, a gente tem um monócito, um macrófago, célula dendrítica, neutrófilo, todas células profissionais apresentadoras de antígeno. Nós temos as células assassinas naturais, as células NK, proteínas antimicrobianas, a resposta anti-inflamatória, todos os mecanismos da resposta imune inata. Rudes, como é que eu consigo reconhecer se um mecanismo é da resposta imune inata? O reconhecimento é característico? Não. É específico? Não. É amplo? Não é direcionado. Então, é uma característica da imunidade inata. É rápido? É rápido. Outra característica da imunidade inata. Gera memória? Não gera memória. Outra característica da resposta imune inata. Então, a gente tem aqui um conjunto de resposta por faixas amplas de patógenos, usando um conjunto pequeno de receptores. Lembram os PAMPs, os padrões moleculares associados a patógeno, eles são reconhecidos pelos receptores de reação padrão, os PRR, né, ou os RRP, dependendo da linguagem que está a sigla. Então, um grupo amplo de patógenos pode ser reconhecido por um pequeno grupo de receptores. Isso faz com que haja uma resposta rápida. Na resposta imune adaptativa, nós podemos classificá-la em dois grupos. A resposta imune humoral, que é uma resposta imune onde os anticorpos é quem defendem
o nosso corpo contra a infecção, e uma resposta mediada por célula, onde as células é que defendem o nosso corpo contra essas infecções. Ruth, quer dizer que quando um organismo invade, ele é combatido apenas pelos anticorpos ou apenas pelas células? Não. Aqui, na resposta imune humoral, também vai ter o papel das células, mas, no entanto, o papel das células vai ser potencializado pela presença do anticorpo. Então, nós dizemos que essa resposta imune é humoral. Quando o anticorpo é a ferramenta principal de defesa, é uma resposta imune humoral. Isso não significa que as células não vão atuar, elas vão atuar, mesmo dentro da resposta imune humoral. Mas elas não são as estrelas dessa resposta, não são as ferramentas principais dessa resposta. Na resposta imune mediada por células, as estrelas são as células. Isso não significa que não haverá produção de anticorpos, também haverá produção de anticorpos, mas nesse caso, na resposta imune mediada por células, os anticorpos terão papéis secundários, eles não desempenharão um papel principal, eles vão ajudar as células a desenvolverem os seus papéis. Nesse caso, as células são os atores principais. Então, a gente tem uma diferença entre uma resposta imune humoral e uma resposta imune celular. Na resposta imune humoral, os anticorpos são produzidos e eles têm o papel central no desencadeamento da resposta imunológica. Quando a resposta imune é celular, as células vão desempenhar esse papel principal, mas eles vão ajudar, os anticorpos vão ajudar a produzir essa tarefa. Hudson, não consigo visualizar como isso acontece. Imagina que uma bactéria invadiu o seu organismo, tudo bem? Quando a bactéria invade seu organismo, uma célula fagocita essa bactéria, prepara os antígenos, apresenta um antígeno na superfície e ativa as células da resposta imune adaptativa. Aí a resposta imune adaptativa vai escolher: é melhor eu tratar essas bactérias com anticorpos ou eu tratar essas bactérias com células? Quando o sistema imunológico faz essa escolha, ele determina se a resposta imune vai ser humoral ou se a resposta imune vai ser celular. Como é uma bactéria, é um parasita extracelular, vejam só, os anticorpos eles podem ajudar, mas não são eles os atores principais da resposta imunológica. Por que não, Hudson? Quando um anticorpo se liga à superfície de uma bactéria, ele vai desencadear a via do complemento, lembra? Exato. C1 se liga ao anticorpo, desencadeia a cascata proteolítica e promove a morte do parasita, a via clássica do sistema complemento. Mas não é o anticorpo responsável pela morte do parasita, não é isso? Agora, as células fagocitárias, monócito, macrófago, células dendríticas, neutrófilos, esses são células que, quando bem estimuladas, são capazes de eliminar uma infecção bacteriana, porque essa célula, esse parasita está no ambiente extracelular. Perfeito? Tranquilo. Então, os anticorpos eles podem participar, ativando cascata do complemento, ativando a via clássica do complemento e fazendo opsonização. O que é opsonização? Exatamente, marcação para favorecimento de fagocitose. Então, o anticorpo se ligou, ele vai favorecer a atuação o anticorpo vai favorecer a atuação da célula fagocitária, mas ele mesmo não é o responsável pela eliminação desse micro-organismo. Beleza? Tranquilo. Agora imagine uma infecção viral, que é um micro-organismo que infecta o interior das células. Dentro das células, as células fagocitárias elas não conseguem eliminar esse micro-organismo. O que precisa ser feito? É preciso utilizar a célula NK. A NK mata a célula infectada e as partículas são liberadas no ambiente. Quando as partículas são liberadas no ambiente, o que acontece? Acontece a invasão de novas células, não é isso? É isso. As células fagocitárias podem sair fagocitando o vírus para impedir que eles
se liguem aos receptores e invadam novas células hospedeiras, é muito difícil esse processo acontecer. Mas os anticorpos conseguem se ligar a esses vírus e impedir que esses vírus invadam a célula. E a gente sabe que o vírus fora do ambiente celular é uma partícula inerte que pode ser removido, pode ser capturado e removido. No combate contra vírus, os anticorpos são mais importantes, porque eles impedem a passagem de um vírus para outro de uma célula infectada para outra célula infectada. Quando o vírus precisa sair, ele faz a saída e depois a disseminação. Durante o processo de disseminação, ele é reconhecido por um anticorpo, e esse anticorpo impede que esse vírus alcance o receptor específico na superfície da célula hospedeira. Sem alcançar esse receptor, o vírus ele não consegue se multiplicar e acaba sendo eliminado pelo sistema imunológico. Nesse caso, as células até podem tomar papel, como a célula NK, é capaz de fazer a morte das células infectadas, liberando novos vírus. É possível que partículas virais ligadas a anticorpos sejam capturadas por fagócitos, células fagocitárias, e aí, sendo fagocitadas por opsonização, depois são eliminadas naturalmente. Mas o papel principal não é a eliminação do vírus pela fagocitose, é o impedimento do vírus passar de uma célula infectada para uma célula saudável. E quem faz esse papel são os anticorpos. Então a gente tem diferenças entre a resposta imune humoral e a resposta imune celular dentro do que a gente chama de resposta imune adaptativa. Vejam só, o reconhecimento de características específicas de um determinado patógeno é utilizado nessa resposta, usando uma vasta variedade de receptores. Enquanto aqui a gente usa os receptores de resposta padrão, aqui a gente tem uma quantidade muito grande e muito variada de receptores. Cada receptor vai reconhecer uma característica específica de um determinado patógeno. Por isso, essa resposta é chamada de adaptativa e ela se melhora a cada contato com o mesmo patógeno. Só que isso gera uma resposta mais lenta, ela precisa de um tempo de preparação para que ela consiga se desencadear, ser desencadeada, que ela consiga atuar de forma adequada. Enquanto ela está sendo preparada, quem é responsável pela defesa da nossa homeostase, pelo equilíbrio da nossa homeostase, pela defesa do nosso organismo é a resposta imunidata. A partir das ferramentas realizada da resposta imunidata, nós temos as condições para o surgimento da resposta imune adaptativa. A gente vai ver como é que acontece essa passagem ainda nessa aula. Então, a gente tem aqui um micro-organismo acabou de romper a nossa primeira linha e a segunda linha de defesa. Ele passou pela nossa pele, alcançou nossos tecidos, passou pela atividade celular da resposta imune inata e ele começa a promover a infecção. Então, o que é característico da promoção da infecção? Acúmulo de antígeno. O que é um antígeno? Isso, uma molécula que pode ser reconhecida pelo sistema imunológico. Esse acúmulo é de antígenos do parasita. Por que está acumulando antígeno do parasita? Porque o parasita ele está se replicando. Então, a replicação do patógeno leva ao aumento desses antígenos, porque cada patógeno carrega vários antígenos na sua superfície. Nós temos a mudança no ambiente celular. Então, a gente tem morte no ambiente celular. Então, a gente tem a morte dos tecidos, a gente tem a mudança do pH, a gente tem a mudança das características físico-químicas e fisiológicas do ambiente, o que vai levar aos sintomas. Então, você tomou banho na chuva lá. Sua mãe sempre fala, menino, não toma banho na chuva que vai ficar gripado. Não era isso quando ela falava quando você era menor? E mesmo assim você teimava. A infecção inicia-se. Se ela conseguir vencer a primeira e a segunda barreira da resposta inata, ela vai começar a desencadear esses fenômenos. Acúmulo do patógeno, replicação
do patógeno, acúmulo de antígeno, replicação do patógeno, mudança do ambiente celular, o que vai começar a gerar os primeiros sintomas. Então, seu nariz começa a escorrer, seu olho começa a arder, você começa a sentir que está febril. Por quê? Porque esse fenômeno está indicando que a infecção ela está avançando. Nesse passo, a resposta imune inata que foi desencadeada, mas não foi suficiente para impedir a infecção, está ativando a resposta imune adaptativa. De que modo? Ativando linfócitos T e ativando linfócitos B, que são específicos contra aquele determinado patógeno. Nesse caso, no exemplo que a gente estava utilizando, o vírus da gripe, né? o vírus da influenza. Então, aqui a gente tem a ativação da resposta imune adaptativa a partir de ferramentas que foram construídas na resposta imune inata. E como é que se desenvolve a resposta imune adaptativa, Hudson? Depende da resposta imune adaptativa. A gente tem a resposta celular, que é aquela que eu expliquei, onde as células são as responsáveis pela defesa do organismo, manutenção do equilíbrio da homeostase, e a gente tem a resposta imune humoral, que é realizada principalmente pelos anticorpos. Então, a gente tem uma denominação para isso. A gente chama de TH1 e TH2. Tudo bem? TH é uma abreviatura para linfócitos, receptores de linfócitos 1, receptores de linfócitos 2. Beleza? Então, a gente tem aqui a resposta TH1, vão ser mediadas por linfócitos especializados em ativar células da nossa resposta imune. E a TH2 vai ser realizada por linfócitos, que é especializado em ativação do linfócito B, que será a célula que produzirá anticorpos. Tudo bem? Então, aqui a gente tem ambas as respostas adaptativas são mediadas por linfócitos T, uns chamados de TH1, especializados em ativação celular, outro chamado de TH2, especializados em ativação dos linfócitos B. Então, anotem aí, resposta imune adaptativa TH1 ou imunidade celular. Resposta mediada principalmente por componentes celulares a partir do estímulo de linfócitos TH1. Beleza. Linfócitos TH1 aqui, ó, do jeito que está aqui. Resposta imune humoral. Resposta imune mediada por anticorpos, que são principalmente produzidos a partir do estímulo de linfócitos B, realizados por linfócitos TH2 específicos. Pronto. Então, na resposta celular, eu primeiro estimulo um linfócito que é especializado em ativação celular. Na resposta TH2, eu vou estimular um linfócito T, que é especializado em ativar células B para a produção de anticorpos. A gente vai começar primeiro com TH1, depois a gente começa a trabalhar TH2. Tudo bem? Então, a gente tem aqui, ó, imunidade mediada por células T, do tipo TH1. Então, o que acontece? A gente viu na resposta, quando estava trabalhando na resposta imune inata, o processo de formação dos linfócitos. A gente viu que na medula óssea são formados dois grupos de células. É formada uma célula tronco, que pode se diferenciar em linhagem mieloide, não é isso? Aquelas que vão dar origem aos macrófagos, aos basófilos, aos eosinófilos, aos neutrófilos. Vão dar origem a todas as células que não são linfócitos. E a gente tem a diferenciação da célula-tronco em
é célula de origem linfóide, né, que vai dar origem aos linfócitos. Aí a gente tem células NK, linfócitos T, linfócitos B. Linfócitos T ainda podem ser classificados em TCD4, que são os T auxiliares, e os T citotóxicos, que a gente vai trabalhar também. Mas imagina só, a célula foi produzida lá na medula óssea, e ela tem dois caminhos. Se ela passar por um processo de maturação, mesmo na medula óssea, ela dará origem ao linfócito B. Se ela sair, for encaminhada até o timo, que vai dar a origem às células timodependentes, que são os linfócitos T. Aí a gente já viu esse processamento também. Então a gente tem o B, que é a célula que contém as informações genéticas para formar o linfócito B ou linfócito T. Aí depois a gente tem o pré-linfócito. Aí depois a gente tem a expressão do receptor de superfície, a primeira parte do receptor de superfície. Depois a gente tem a expressão da segunda parte do receptor de superfície. Depois a gente tem o desafio desses linfócitos a partir da apresentação de antígenos do próprio. Se ele for ativado, ele é selecionado negativamente. Se ele não for ativado, ele vai passar a atuar como uma célula jovem, uma célula indiferenciada. Então aqui a gente tem a maturação do linfócito B, lá de Bulsa de Fabrício, na medula óssea, enquanto que o linfócito T vai passar por um processo de maturação no timo. A partir desse processo de maturação acontecido aqui, eles entram na corrente sanguínea ou vão para os órgãos periféricos desencadear suas funções. Qual é a função do linfócito B? A função do linfócito B é se diferenciar em uma célula chamada de plasmócito. Essa célula é responsável pela produção de anticorpos. Existe, a partir da ativação de um linfócito B, certa quantidade de linfócitos B que não vão se diferenciar em plasmócitos. Esses linfócitos B vão permanecer como células de memória. Aí, Hudson, a célula acabou de ser ativada. Em vez dela sair para trabalhar e produzir anticorpos, ela vai permanecer do jeito que ela está e gerar memória. Com que objetivo? No segundo momento em que você entrar em contato com o mesmo antígeno, você não precisa desencadear toda essa resposta aqui, porque você já tem células de memória. E essas células de memória vão favorecer o aprimoramento da resposta contra esse determinado antígeno. Então, vamos dizer que esse antígeno aqui seja de uma origem viral. Você pegou a gripe pela primeira vez. O que acontece com você? Quando a gripe gera muito mal-estar, muita febre, muita dor no corpo, significa que a gente ainda não tem uma memória imunológica contra aquela gripe. É a gripe convencional. Tudo bem? Mas nossa célula B vai se diferenciar em plasmócito para produzir anticorpo para combater o vírus e certa quantidade dessas células vão gerar memória. Num segundo momento, quando você entrar em contato com o mesmo vírus, tem que ser o mesmo vírus ou o vírus com pequenas mudanças, essa célula de memória já vai reconhecer esse mecanismo e vai responder de forma mais específica. A partir dessa resposta mais específica, esse vírus ele causa menos danos ao seu organismo, então os sintomas vão ser mais fracos. Então, esse processo de formação de memória serve para aprimorar a nossa resposta. Quanto mais você aprimora a sua resposta imunológica contra um determinado antígeno, mais fracos são os sintomas desse antígeno, até gerar uma manifestação que a gente chama de manifestação assintomática. Acontece muito isso em malária. Quando você pega a primeira malária, você acha que vai morrer. Já pegou malária? Ah, eu vou morrer, eu não vou dessa eu não escapo. Por quê? Porque seu sistema imunológico não tem ferramentas para combater o plasmodium, né? Plasmodium vivax ou plasmodium falciparum, que são mais comuns aqui na nossa região. Então, na primeira vez, você tem sintomas muito drásticos, muito grandes, e aí você gera uma resposta imunológica, e essa resposta imunológica gera uma memória. Da segunda vez que você pega a malária,
as manifestações clínicas já não são tão fortes quanto a primeira vez. Por quê? Porque as células de memória já responderam de forma mais específica. Ruth, como é que uma célula consegue responder de forma mais específica? Mudando o tipo de anticorpo. O primeiro anticorpo que a gente produz são os IgMs, tá? São ferramentas boas, mas são pouco específicas. Da segunda vez que a gente responde IgG, imunoglobulina G, que é uma ferramenta mais específica, que reconhece com maior facilidade, maior avidez o antígeno. Isso facilita a resposta imunológica. Então, da segunda vez você pega a malária, mas você tem menos sintomas, mas ainda você tem sintomas. Da 12ª vez que você pega a malária, 12 malárias, meus amores, existem pessoas que pegam malária todo ano. Existem pessoas que pegam mais de uma malária por ano. A frequência com que a malária tem abatido a população da região norte tem diminuído muito nos últimos 10 anos, mas a gente já chegou a ter casos, quantidades alarmantes de malária na nossa região. Então, é comum as pessoas, os ribeirinhos, as pessoas mais velhas, terem relatos assim de já peguei 30, já peguei 40 malárias, porque é possível a reinfecção, mais de uma infecção durante um ano. E aí, você já pegou tantas infecções contra aquele parasita que você já desenvolve uma resposta tão eficiente que ele mal causa sintomas. Essa forma de manifestação é chamada de manifestação assintomática. Mas vejam só, essa célula aqui ela é espécie específica. Como assim, Hudson? Se você pegou dessas 12 malárias, 10 foram Vivax e 2 foram falcíparo, a sua resposta a Vivax é muito mais eficiente do que a falcíparo. E se você está acostumado com o plasmódio Vivax de Humaitá e vai para a Lábrea e pega a malária lá, o parasita que circula em Lábrea é o diferente que circula em Humaitá. Mesmo que ele seja Vivax, a sua resposta também pode não ser tão específica assim. Então, a gente tem uma resposta imunológica adaptativa que vai se aprimorando a cada contato com o micro-organismo. Isso devido a essas células de memória. Ruth, beleza, mas células de memória só linfócito B gera? Não, a gente também tem células T de memória. Cadê? Linfócitos T supressores? Não. A gente também tem a geração de linfócitos T de memória. Então, como é que acontece a ativação dos linfócitos T? A gente tem a produção na medula óssea, a migração para o timo, o amadurecimento no timo, a liberação para os órgãos periféricos ou para a corrente sanguínea e aí o desencadeamento da sua função. O linfócito T ele pode ser classificado aqui, linfócito T de memória. De acordo com a sua ativação, ele vai ser ativado, passa por um processo de proliferação e parte dessa população que proliferou vai gerar célula T de memória. Ele pode ser T citotóxico, anotem aí, T citotóxico é igual a linfócito T CD8, clúster de diferenciação 8. Então, em vez de a gente falar citotóxico, que é uma palavra mais extensa, geralmente os livros e as figuras trazem como linfócito T CD8, tudo bem? Citotóxico diz o que ele faz, ele também mata as células infectadas. Hudson, esse linfócito que mata a célula infectada não é o linfócito NK? A célula NK responde à resposta imune inata. O linfócito T citotóxico vai atuar na resposta imune adaptativa. O que isso significa? Que ele precisa passar por um processo de ativação com a apresentação de antígeno. Tá? Depois a gente vai falar esses maiores detalhes. Deixa eu só terminar aqui para a gente dar o nosso primeiro intervalo. Ele também pode ser diferenciar em linfócito T supressor. Como assim, Hudson? Quando nossa resposta imunológica está muito exacerbada, ela está muito exagerada, é preciso alguém para mediar esse conflito. Quem é que faz isso? O linfócito T supressor. Tá? Ele vai
inibir a atuação de algumas células e favorecer o equilíbrio da resposta imunológica, tá? Então, além dele, a gente tem o linfócito T auxiliar. Anotem aí, linfócito T auxiliar também é conhecido como linfócito TCD4, clúster de diferenciação 4. Isso são o quê? São proteínas na superfície da célula que identificam ela em um determinado tipo de linhagem. O TCD8, que é o citotóxico, tem proteínas características na superfície em relação ao TCD4, que é o auxiliar, e eles fazem papéis completamente diferentes. Qual é o papel do citotóxico? Matar células infectadas, estressadas ou malignas. E o linfócito T auxiliar, qual é o papel dele? O linfócito T auxiliar, ou TCD4, vai ser o responsável por regular a atividade das outras células do nosso organismo. Então, se eu quero ativar eosinófilo e não macrófago, é esse camarada aqui que vai dar o sinal químico. Nesse momento, eu quero que os eosinófilos combatam a infecção, porque esse é o parasita é um euminto e não uma bactéria. Eu quero produção de anticorpos. Aqui, ó, anticorpos, estímulo de células TB. As células T produzem estímulos que são reconhecidos pelas células B, que vão se diferenciar em plasmócito e produzir anticorpos. Eu quero uma resposta TCD1, resposta mediada por células. Eu impeço a ativação dos linfócitos B e estimulo macrófago, monócito, mastócitos e as outras células que podem desencadear essa função. Tudo bem? Vou dar o nosso primeiro intervalinho de meia hora para que você consiga beber uma água e a gente volta com a descrição dessas atividades. Um abraço e até daqui a pouco.